Falando agora sobre algumas perguntas que todo cliente faz antes de fechar o negócio. E é uma estratégia de vencedor é você deixar o seu cliente tranquilo. Primeira pergunta que todos me fazem: tempo de garantia do equipamento. Eu esclareço que um kit de geração fotovoltaica são compostos de vários equipamentos, alguns mecânicos, outros eletrônicos. Os mecânicos, normalmente, eu dou os 25 anos de garantia. Os eletrônicos, que são o inversor e alguns componentes da String Box, eu dou até 5 anos. E os painéis fotovoltaicos, é importante ficar isso aí. O painel fotovoltaico, a garantia que eles dão de 25 anos é na capacidade dele de geração. Exemplo, um módulo que gera aí 300 watts pico. 25 anos depois, ele vai gerar até 80% disso, ou seja, ele vai dar no máximo 240. Agora, um dano mecânico, se você comprou um módulo de 300 watts, teve um dano mecânico, não tem garantia, dependendo caiu um raio, caiu uma pedra, alguém passou por cima, acabou, perdeu, não tem garantia. Então, é muito importante, essa garantia de 25 anos que eu dou e que a maioria das empresas dá, tem a ver com a potência e com a capacidade que ele tem de fornecer o efeito fotovoltaico. Pergunta 2. Em caso de raio, perde a garantia? Olha, quando a pessoa faz a instalação e atende todas as normas, toda descarga elétrica vai ser destinada ao sistema de aterramento. Então, a princípio, numa instalação bem feita, um raio não causa nenhum problema. E todo o sistema fotovoltaico tem o famoso DPS, dispositivo contra surto. Se foi bem instalado, ele desarma antes do surto de potência atingir os equipamentos eletrônicos. Então, em caso de raio, perde a garantia? Só se for mal instalado. Descargas atmosféricas em que aconteceu e que tudo queimou, normalmente o fabricante entende que foi uma falta de sorte e aos nossos clientes que nós montamos e acompanhamos monitorando, a gente mantém a garantia. Esse equipamento é bom ou é o melhor? Todo mundo me pergunta, porque nós optamos em fazer uma parceria com uma empresa nacional. E eu, como engenheiro, eu gosto muito de trabalhar com um fabricante nacional. Então, eu digo, e aí o que eu posso afirmar, que dentre todos os equipamentos de primeira linha, o meu equipamento figura entre eles, ou seja, ele tem um market share positivo. O que é isso? Entre os melhores que estão aí, eu tenho pelo menos uma fatia de acima de 25% do mercado. Então eu digo, além de ser bom, ele é o melhor. Só que é muito importante você esclarecer para o cliente que quando você trabalha com equipamento nacional, a facilidade de troca, o relacionamento é muito melhor. Mais uma pergunta. Em dias nublados, chuvoso, gera energia? Gera, mas porém bem menos. Se você for curioso e for observador, cada sistema tem uma curva de geração ao longo do dia, que às vezes amanhece ensolarado, de repente nubla e chove. Então você vai ver que a curva dele tem um outro desenho. Então, em dias chuvosos ou nublados, gera-se menos. E aí vem uma outra pergunta que complementa essa. O mês que eu gerar menos, eu vou pagar mais conta de energia? Normalmente, nos primeiros meses, se isso acontece, você vai voltar a pagar a conta de energia sim, porque ainda não deu tempo de você acumular. Mas depois de um ano de instalado, que você já tem um certo acúmulo de crédito na sua conta, mesmo naquele mês que você gerar menos, você continua pagando pouco, porque ele vai naquela poupança que você tem, ou seja, naqueles créditos de geração dos meses anteriores e retira, e você continua pagando a conta baixa. Então, para os meus clientes que já estão com mais de um ano instalado, todos eles, mesmo nos meses chuvosos, eles continuam pagando a conta baixa. Por quê? Nos meses melhores houve excesso de geração e ficou com crédito lá. Mais uma pergunta. O equipamento depende de manutenção futura? Olha, aí de novo, a parte mecânica, ou seja, o painel exposto, tanto na cidade ou ambiente rural,
o sereno da noite com a poeira, seja da área rural ou a poluição urbana, vão formando uma crosta no painel. Eu recomendo, a cada 30 dias, lavar os painéis, naqueles períodos secos, de acordo com o regime de chuvas de cada região. No inversor, eu recomendo uma inspeção mensal. Inspeção. Vá lá no seu inversor, aperte, né? A pessoa que instalou vai te ensinar e faça uma leitura. E também faça uma limpeza. Lembre-se que às vezes algumas formiguinhas, alguns maribondos podem querer fazer casa dentro do inversor. Você fazendo essa inspeção todo mês, você vai perceber se tem alguma movimentação. A priori, dentro do período de garantia dos inversores, que são 5 anos, não há necessidade de nenhum ajuste, a não ser que a rede elétrica tenha tido algum evento, algum surto, algum problema na rede elétrica externa, o inversor acusou que houve uma variação de tensão, uma sobretensão, uma série de movimentações, aí sim convém você entrar em contato com o técnico e solicitar. Mas a priori, mantida todas as condições ideais, para os componentes eletrônicos, durante o período de garantia, não há necessidade de manutenção. Mais uma pergunta. O banco financia? Aí, hoje, o mercado de energia solar está muito bom. Então, vários agentes financeiros estão financiando. Nos mesmos critérios de financiamento de veículo na área urbana, ou seja, muitas vezes você tem que dar uma garantia, cadastro positivo. Na área rural tem alguns subsídios, mas também com as mesmas condições, garantia e tudo mais. O banco financia, sim, ele tem interesse, todos os agentes financeiros que eu conheço e que eu me relaciono, hoje estão financiando. No passado, apenas 2 ou 3 bancos. Hoje, mais de 10 agentes financeiros estão dispostos a financiar especificamente essa energia verde, essa situação de sustentabilidade. Então, o banco financia, sim. Procure o banco, né, que você tem o seu relacionamento, tem a sua conta, converse com o gerente e ver as possibilidades de crédito. Aí é caso a caso, mas o banco financia sim, inclusive integralmente. Quanto tempo demora para ficar tudo pronto? Outra pergunta importante. Eu vou financiar e eu quero saber quanto tempo que eu vou ter que ficar pagando isso, enfim. Todo mundo me pergunta, quanto tempo demora depois para ficar tudo pronto, depois que eu já paguei? Depois que pagou, o interregno médio entre o cliente pagar e está tudo funcionando, varia entre 60 e 120 dias. A melhor hipótese, pagou, com 30 dias chega, nesse meio tempo a concessionária já aprovou o projeto, ele já tem a condição de acessante, já posso instalar, instalo, peço a vistoria, aí entre eu instalar e pedir a vistoria, 7 dias úteis, norma da ANEEL, a concessionária vistoria, está ok. Depois que ela dá o ok, que ela vistoria, ela tem mais 7 dias úteis, ela emite uma ordem de serviço para troca do medidor. Aí mais 7 dias úteis, vem e troca o medidor bidirecional. Correndo tudo bem, 60 dias. Mas existem vários percalços. Às vezes a concessionária não vai na data que pode, ou vai e não tem ninguém lá, enfim. É o pior cenário. Depois que pagou, 120 dias está tudo funcionando. O melhor cenário, 40 a 45. Um cenário médio, 2 meses.